E agora estamos recebendo, com muita alegria, com muita honra, um dos consultores do Conexão, colaborador do Conexão Itajubá, escritor, mestre, um dos maiores especialistas no Brasil em direito previdenciário, Dr. Sérgio Henrique Salvador. É um grande prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Mais uma vez agradeço pelo convite. Doutor Sérgio, nós estamos aí com alguns problemas no que diz respeito à aposentadoria. As pessoas pedem aposentadoria, não aposenta, diz que tem que entrar na justiça. Então, tem muita gente já querendo se aposentar, porque face ao que tem acontecido no país, essas dúvidas todas, né? Não sabemos o nosso futuro. Então, a primeira coisa que eu lhe pergunto é o seguinte, doutor Sérgio. Como é o processo de aposentadoria? Atualmente, não é como vai ser. Como é que ele está sendo agora? Ele é automático? As pessoas são chamadas lá no INSS, ou recebem um telefonema, ou uma carta? Como é que é isso? Ou tem que ir lá pedir? A bem da verdade, Otávio, hoje é tudo eletrônico. Ou seja, a pessoa ela entra num sistema chamado Meu INSS. E aí ela faz um cadastro, vai gerar uma senha, um login para ela. E aí, se ela tiver com a documentação tudo ok, ela vai pedir a sua aposentadoria do computador da casa dela, né? Então hoje é tudo eletrônico, não tem mais aquele trabalho de pegar fila ou senha nas agências do INSS, de ficar esperando. Existem esses tipos de serviços lá, mas são outros serviços mais específicos. Mas aposentadoria por idade, revisão, recurso, salário maternidade, né? Auxílio doença, hoje é tudo pela internet ou pelo telefone 135. Então hoje a pessoa ela faz o requerimento à distância, que é o que a gente normalmente fala aí como termo técnico. Então, como funcionava antigamente, que a pessoa ela pegava uma senha, entrava numa fila, ou ela agendava para ter o atendimento na agência, isso praticamente está se encerrando em todo o país. O processo eletrônico do INSS ele é um grande avanço. Mas o que está acontecendo, Otávio? Mas só um instantinho, claro. Antes da gente explicar o que está acontecendo, essa confusão toda. Esse processo, mas como é que a pessoa sabe que chegou a hora dela se aposentar, se essas regras parece que mudam, as pessoas já não têm certeza? Uma coisa eu tenho certeza, que a idade mínima para aposentadoria já está valendo, e para o homem 65 anos. Exatamente. E para a mulher 60 anos. 60 anos. Isso. Então as mulheres e os homens que chegaram nessas idades já podem solicitar sua aposentadoria, já tem direito à aposentadoria. Sim, o que é interessante, até nós já falamos isso em outras ocasiões, a pessoa que estiver na dúvida, ela procurar um profissional e fazer um planejamento previdenciário. Ela verificar se ela já tem todos os requisitos, se ela não tem todos, quando que ela vai ter todos esses requisitos, e se falta alguma coisinha de contribuição, se tem como pagar essa contribuição do passado e que valor seria, ou também se compensa ela esperar a nova regra, né? Nós estamos debatendo o momento de uma nova previdência. Então a gente tem que fazer essa análise também. Se é interessante aposentar já, de imediato, ou se é interessante esperar mais um pouco para pegar uma nova regra diferente, se for o caso, enfim. Mas se a pessoa estiver na dúvida, antes dela fazer esse protocolo eletrônico, é interessante que ela faça um planejamento. Ela procure algum especialista, algum colega advogado que entenda do assunto, para poder fazer essa simulação. Ou ela mesma, se ela entrar no próprio site da Previdência, existe algum serviço lá que se chama simulação de tempo. E ali ela vai jogando os dados dela, e aí o próprio sistema vai dizer quanto tempo que ela tem e quanto tempo que falta. Isso é muito importante, é uma fase preparatória, né, Otávio? Para a pessoa não ir fazendo qualquer protocolo, às vezes corre o risco de ser negado de imediato, às vezes corre o risco dela receber um benefício menor do que ela tem direito, às vezes corre o risco de ter um benefício errado, equivocado. Então é interessante, é igual a questão do médico, né? A gente, na dúvida, a gente vai procurar um médico. A automedicação, ela não é recomendada. Então, para a questão de previdência, também isso é muito importante, porque é pro resto da vida, né, Otávio? Sim. É um exercício de um direito, né? Sim. Então, é importante ela fazer todo esse planejamento antes de fazer o protocolo no sistema, que hoje é todo eletrônico, praticamente é todo eletrônico. Doutor Sérgio, agora vamos falar com pessoas que não entendem lufas de internet,
ou nem tem internet em casa. Como é que essas pessoas podem fazer para saber se tem direito a aposentadoria ou não? Pois é, aí que a gente indica procurar sempre um advogado, né? A pessoa ela pode pedir aposentadoria sem ter um advogado, não é obrigatório. Mas a gente recomenda, né, Otávio? Justamente por isso que você está dizendo. Ou seja, a pessoa ela tem dificuldade de saber quais são os documentos necessários. Ela tem a dificuldade de acessar a internet, às vezes nem tem computador, às vezes não sabe o que é um e-mail. Isso é muito comum, sobretudo em regiões muito rural, né? Como é a nossa região, as cidades vizinhas, pessoas que trabalham na zona rural, muito simples, enfim. Então, às vezes elas não têm esse acesso. Então, às vezes é interessante procurar alguém que saiba, alguém da família, ou algum colega advogado que possa fazer uma consulta e ali, se for o caso, celebrar esse tipo de procuração e ele fazer esse pedido junto ao INSS. Agora, vamos ao miolo do problema. Existem pessoas que estão dando entrada no INSS, algumas até têm a confirmação de que têm direito à aposentadoria e a aposentadoria não sai. Por quê? É isso mesmo, Otávio. O que acontece? De janeiro para cá, o sistema todo ele virou eletrônico. Praticamente, quase que 100% ele é todo eletrônico. E a cada período, outros serviços do INSS estão sendo inseridos na internet. Daqui a pouco as agências ficarão abertas para poucos serviços. Então, praticamente quase 100% hoje é tudo eletrônico. E o que acontece? De janeiro para cá, muitos servidores se aposentaram. Muitos servidores do INSS em todo o Brasil. Tem uma estatística de quase 40% dos servidores se aposentaram. Quer dizer, foram os primeiros a Exatamente. Por quê? Por essa nova realidade de ser eletrônico, servidores com medo da reforma da Previdência. Exatamente. E não tem concurso para repor, Otávio. Esse é um outro dado também que apenas acaba agravando a situação. Porque uma coisa é, o servidor sai, mas tem um concurso, então nós não temos essa previsão de concurso público. E o que acontece? Sendo tudo eletrônico, você concorda comigo que facilita o acesso, facilita o protocolo. As pessoas vão fazer o pedido na sua própria casa, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, alguém da família. Então, de uma hora para outra, o sistema ele encheu de pedidos. E os servidores não estão dando conta. São poucos servidores. Servidores afastados, de licença, servidores em desvio de função. E não tem um concurso para você repor essa grande saída do quadro pessoal. E esse é um problema que você está relatando muito bem, que é um problema que não é nosso aqui da região, é um problema de todo o Brasil. Eu tenho contato com advogados, funcionários do INSS, procuradores de todo o país. E esse é um problema generalizado. Hoje a pessoa ela faz um protocolo de uma aposentadoria e a resposta está saindo dentro de 7 a 8 meses, Otávio. O que é muita coisa. Muita coisa. E está desrespeitando a lei, porque a lei ela fixa um prazo mínimo de 45 dias. E aí cai no seu segundo ponto de vista. As pessoas estão recorrendo à justiça. Exatamente. Ou seja, a pessoa tem um protocolo. Ela espera 1 mês, 2 meses no máximo. Não tem resposta. Ela já tem o direito de procurar um advogado, de ir para a justiça e com base nessa omissão ou nesse silêncio do INSS, o juiz acaba dando o benefício para essa pessoa. Então, uma solução para as pessoas é procurar um advogado para que o advogado leve isso ao judiciário. E aí fica fácil para o juiz trabalhar, porque ele tem um protocolo feito perante um órgão público e não respondido. E isso equivale a uma negativa. Ou seja, aí dentro da justiça, o juiz, então, ele vai dar uma resposta para essa pessoa, que é aquela famosa liminar, né? Aí vai a minha outra questão. Como o doutor Sérgio está bem colocando, o prazo de espera está variando aí 7, 8, 9 meses. Tem gente que está nessa fila já tem até mais de ano, né? Como já chegou a informação para nós. Então, eu lhe pergunto, para o caso... Vamos supor que 1 ano seja um caso extremo, mas para alguns meses,
compensa o chamar ou contar com o advogado? Ou seja, a justiça é um atalho para que as pessoas recebam seus benefícios? Sim, antes de entrar na justiça, né, Otávio, é lógico, vai gerar um custo, tem despesa de processo, tem despesa do advogado. Se a pessoa ficar com esse receio ou não quiser ir para a justiça, ela pode também ligar no 135, reclamar da demora. Ela pode acessar a ouvidoria do INSS. No próprio site da Previdência tem um serviço chamado ouvidoria. Ela preenche lá todos os campos e reclama, isso cai lá em Brasília. Ou ela pode tentar, talvez, conversar com o chefe do INSS, com algum servidor. Existem alguns caminhos antes de entrar na justiça. Agora, se está demorando demais, a gente aconselha a entrar na justiça, né, Otávio? Até porque se ela tem esse protocolo e está demorando 1 ano e nada, e ela ganha na justiça, ela recebe todos esses atrasados. Perfeito, mas eu pergunto se via advogado esse processo com certeza é mais curto. Sim, ele é um caminho mais seguro e ele é mais rápido, sobretudo quando pede liminar, porque a pessoa ela é muito idosa, a pessoa está doente. Lembrar que a aposentadoria é um benefício alimentar, então ela junta atestado médico, relatório, as suas despesas, junta foto, né? Prontuário médico, então a chance dela conseguir um benefício de imediato por ordem judicial liminar é muito grande. Então a segurança dela é maior na justiça do que ela ficar esperando 1 ano, 2 anos. Pois é, mas o próprio fato dela já ter esse direito não assegura ela que mesmo através da justiça ela vai conseguir sem precisar provar que está doente, que precisa se alimentar, que tem idade, etc. Porque o juiz ele faz uma análise de prova, né? Então ele pega ali, o INSS, ele tem um protocolo, não respondeu dentro do prazo da lei, então eu juiz já posso analisar, mas eu vou verificar se essa pessoa tem o direito. Okay. Então ele faz esse filtro, né? Porque às vezes a pessoa também, ela protocola, não tem a resposta, mas ela não tem o direito. Então o juiz ele verifica os documentos para verificar se ela tem esse direito. Então, realmente, eu acho que foi pensado de uma maneira muito boa, né? Eu acho que a ideia é boa. Você digitalizar todo o sistema, você colocar ele eletrônico, eu acho que é um grande avanço, mas infelizmente, Otávio, eu falo isso para os meus alunos. A gente pensa na lei, a gente pensa na norma, mas a gente não pensa na estrutura. Faltou estruturar o INSS para receber esse momento eletrônico tão importante e uma grande quantidade de demanda, né, de protocolos. E convenhamos, né, Otávio? Nesse momento de reforma da Previdência, as pessoas estão com medo e estão indo pedir o benefício. Esse negócio tá meio. Essa situação virou uma grande uma bola de neve. Exatamente, uma grande atrapalhada, né, doutor Sérgio? Bom, então o seu aconselhamento para quem está com esse problema é procurar um especialista, um advogado especialista nessa área para poder... Sim, e ter o protocolo em mãos, né? Não perder ou jogar fora o protocolo, isso é bem importante. Isso é importante. Passou 2 meses e nada, procurar um colega advogado aí, que a pessoa tem acesso de confiança e que entenda do assunto, para fazer um planejamento previdenciário, e esse colega vai dizer se é interessante entrar na justiça ou é interessante adotar algum outro caminho internamente. Mas a gente aconselha a justiça, que é o que a gente está conversando, que é muito mais seguro e mais rápido. Onde é que as pessoas podem ter informações sobre esses advogados, doutor Sérgio? Porque advogados previdenciários como o senhor são muitos, mas a OAB pode prestar essas informações? Na própria internet a pessoa pode fazer algumas pesquisas, no próprio site da OAB. E aquele negócio, sobretudo de interior, né, Otávio? Um vai indicando o outro, né? Então é a própria OAB, que eu acho que tem um banco de dados, que ela pode informar aí as especialidades aí dos colegas. Mas existem vários colegas advogados, tanto em Itajubá como nas cidades vizinhas, que são bem entendidos e competentes aí nessa área. Doutor Sérgio, olha, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, obrigado pelos seus esclarecimentos e até breve. Até breve, Otávio. Esse foi o doutor Sérgio Henrique Salvador, que é um dos colaboradores do Conexão Itajubá, cronista do Conexão Itajubá, escritor, mestre. Aliás, está indo para Harvard mesmo? Em agosto estaremos lá no evento, lá na Universidade de Harvard. Olha que chique, hein? Depois nos conta. Mas antes disso, acho que a gente volta aqui. Deve acontecer alguma coisa nessa está acontecendo. Doutor Sérgio, valeu, obrigado mais uma vez.
Doutor Sérgio, como já disse, é um dos grandes colaboradores, amigos do Conexão Itajubá. Daqui a pouco, essa semana, mais uma dos seus artigos estará publicado no site conexãoitajubá.com.br. E ele participou aqui do nosso programa Nas Ondas da Panorama.